Fala galera, tranquilo? Nesse vídeo a gente vai fazer algumas atualizações naquele vídeo de resolvendo problemas, né? Como saiu uma nova versão do Flutter, algumas coisas foram introduzidas, foram passadas para os canais Stable, né? Stable e Beta, algumas coisas de Dev e de Master. E esses problemas agora eles estão mais recorrentes, então esse vídeo vai ser bastante importante para sanar esses problemas, sanar essas dúvidas, né? Bom, primeiro de tudo, aconteceu um problema com o router do modular, né? Por que o router está dando conflito quando eu uso o modular, né? Está dando conflito com o material ou está dando algum problema no import? Porque simplesmente após essa atualização, um widget também chamado router foi introduzido e muito provavelmente ele já chegou na channel stable e na channel beta. Daí com isso foi necessário fazer uma atualização no modular para que isso fosse resolvido. Agora na nova versão do modular a gente vai estar utilizando um modular router, tá? Simplesmente é a única alteração assim para resolver esse problema, só foi preciso fazer isso. E aqui a gente vai fazer algumas demonstrações do novo modular, né? No novo modular. E além disso a gente também vai mostrar o slide, né? Que o slide foi adaptado para atender essa nova estrutura do modular. E nesse vídeo a gente também vai falar um pouco sobre o modular code, tá? Aqui eu estava com um projeto antigo que eu estava estudando CleanDart. Aqui a gente está com esse modular antigo. Estava usando o modular aqui e ele está reclamando desse import aqui, ó. Se eu tirar ele, ele vai reclamar disso aqui. Bom, o que é que a gente estava fazendo antes aqui? Antes estavam fazendo um hide desse router. Só que isso aí é meio que gambiarra, né? É uma solução temporária, né? Podemos dizer, é um workaround. Daí o que é que, como eu falei antes, né? A equipe do modular, ela decidiu adotar o modular router nessa nova atualização. Aqui a gente vai fazer um slide. Opa. Fecha isso aqui. Vai abrir o terminal, slide e Flutter modular. Ele instalou o Flutter modular. Pronto. Aqui está na última versão. Aqui a gente vai ver que ele vai reclamar da questão do router. Então aqui a gente vai substituir todos os router pelo modular router, beleza? Aqui no VS Code, para você fazer essa substituição, você faz um Ctrl Shift F, digita router na caixinha de texto e é importante você selecionar essas duas opções, o Match Case e Match Whole Word. Por quê? Se você não colocar Match Case, ele vai pegar tudo que conter router na palavra, entendeu? Então esse router minúsculo ele vai ser alterado. Se você estiver usando o router outlet, ele também vai ser pego se você não usar o match whole word, beleza? O match case é em casos de minúsculo e maiúsculo, vai ver que vai sumir. E se tiver algum router outlet, então com esse match whole word, isso aí não vai ser problema. Então você faz isso aí, coloca o router aqui, coloca o modular router aqui nessa caixa de texto abaixo, tá? Clica aqui para descer. E aqui tem um Replace All, Ctrl Alt e Enter. Você clica aí e vai substituir tudo. Seu modular já está funcionando, beleza? Bom, isso aqui ele está reclamando. Deixa eu ver o que é. Ele estava reclamando desse import aqui, que antes estava um framework. Simplesmente você coloca o material. Isso aí acho que é coisa do meu projeto mesmo. Aqui eu já estou com o modular funcionando tranquilo. Daí agora a gente vai falar um pouco do slide, né? O slide foi alterado, né, modificado para atender essa estrutura. E
E antes de iniciar, antes de falar sobre o slide, é importante deixar claro que nessa nova atualização o Dart da Stable ele foi atualizado, e tem uma dúvida, né, que corre se eu posso atualizar o meu Dart da 2.8.4, né, a versão do Dart 2.8.4 para a versão 2.9.1, que é a mais atual agora na Stable. Eu fiz o teste aqui, tá? Antes eu estava com a 2.8.4 e fiz a atualização. A única coisa que mudou foi que está aparecendo essa mensagem aqui: can't load kernel binary em todos os comandos, mas não mudou absolutamente nada. Ele está funcionando tranquilo, tá? Alguns dias antes, quando eu atualizei, né, que esse vídeo aqui está saindo alguns dias depois que o slide e o modular atualizaram, eu consegui fazer a atualização do meu slide, tá? Da 2.1.2, se eu não me engano, para 2.2, só que não mostrava a versão mais atual, entendeu? Ficava mostrando a 2.1.2 mesmo eu tendo atualizado. Isso não mudou nada, estava funcionando tranquilo, estava com a estrutura nova do modular. E agora eu fiz um slide upgrade recentemente, acho que foi hoje mesmo, e agora está aparecendo a versão correta. Isso aí não é uma coisa muito assim, não é algo muito importante, é mais trivial. Então, beleza. Para atualizar o seu slide, você faz um slide upgrade, né, como eu falei, e ele vai estar atualizando. Claro, eu recomendo ver o vídeo resolvendo problemas, né, o anterior, para que você já consiga instalar um Dart standalone, que é o ideal, para que você não fique refém dessas mudanças no Flutter, tá? Você tem um Dart separado do Dart do Flutter e você não fica refém dessas coisas, de quando o Flutter altera, porque quando ele atualiza, né, quando qualquer coisa atualiza ali no Flutter, em alguma atualização ele vai alterar a versão do Dart e pode ser que dê problema com o slide. Mas aqui está funcionando tranquilo. Bom, se você der um upgrade e você perceber que não atualizou, você pode fazer um pub global deactivate slide, que ele vai desinstalar, tá? E depois você faz um pub global activate slide, beleza? E ele vai estar instalando. Se não aparecer a versão mais atual, como eu disse, não tem problema, vai funcionar tranquilo também. Para instalar o Dart mais recente no standalone, né? Se você está usando o chocolate, chama como quiser, você faz um choco upgrade Dart SDK, tá? E ele vai estar atualizando o seu Dart standalone, o Dart do slide, né? Se você não instalou, eu recomendo ver novamente o vídeo anterior, né, que lá eu mostro como você instala usando o chocolate. Você pode também ir no site oficial, né, dart.dev. Tá assistindo o jogo da MBR. Aqui no dart.dev você pode baixar seu Dart SDK, ó. Até recomendo usar o chocolate, só que você pode baixar como quiser. Downloading the SDK as a zip file, tá? E aqui você escolhe qual a versão que você quer baixar, né? Stable, Beta, Dev, enfim. Mas eu sempre recomendo, novamente reiterando, que eu recomendo utilizar o chocolate, porque ele já configura a variável de ambiente, né? Configura o caminho que ele instalou lá no seu path, então já fica mais tranquilo para você. Bom, agora a gente vai criar a estrutura do slide, né? A estrutura do modular a partir do slide, fazendo o slide start. Ele nem apareceu a mensagenzinha do kernel, apareceu não. É bom. Enfim,
Alguma hora aparece, outras não, mas isso aí não importa, tá funcionando tranquilo. Aqui você escolhe o Provider System que você quiser, State Manager. Aqui você pode excluir o que tem em lib ou não. Em testes eu vou excluir para critério de estudo, né? Pelo bem dessa aula. Ele vai instalar as dependências, né? O MobiX e seus core requisitos mais recentes. Instalou o DIL também, acho que é próprio do slide, né? E aqui no PubSpec tem a questão do build runner, né? Naquele vídeo eu recomendei que utilizasse o build runner 1.10.1 se você ainda estivesse no Dart menor que o 2.10. Nessa nova versão da beta, a gente já está utilizando a versão 2.10 do Dart, então é recomendado que você utilize a versão 1.10.2, tá? Na versão stable, eu acho que ainda está utilizando a versão 2.9, salvo engano. Então, você pode tranquilamente deixar na versão 1.10.1, tá? Inclusive o slide já vem com essa versão fixada, né? Quando você cria a estrutura. Além disso, basicamente isso, né? Instalou todas as dependências que a gente precisava, as últimas versões do MobiX, Flutter MobiX, o MobiX CodeGen e o Modular CodeGen. E aqui tem essa nova feature, né? Bem nova, mas é uma feature muito interessante. Eu estava vendo um pouco sobre Angular recentemente para estudar um pouco mais sobre o modular, injeção de dependências, né? E vi que é bastante interessante a forma que essa feature nova ela faz a injeção de dependências. É bem parecido com o do Angular. Então quem vem do Angular aí vai bater o olho e vai achar interessante, né? Achar parecido. Aqui a gente tem que fazer o build, né? Eu não sei se vocês notam ou notaram, mas aqui embaixo tem essa estruturazinha aqui de scripts com essas vars. Esses scripts servem para facilitar, né, a escrita desses comandos, que eles são um pouco grandes. Aqui você simplesmente faz um slide run MobiX build para construir somente uma vez, né? Você faz o MobiX watch quando você quer que todas as alterações que você fizer elas sejam observadas. Você pode utilizar assim, você pode digitar o comando que você quiser aqui também, da maneira que você achar melhor. Eu vou usar esse MobiX watch, tá? E ele vai construir os pontos disso, né? Uma feature interessante que tem agora nessa nova estrutura, né? Nova entre aspas, é a questão dos binds das dependências nas classes, nas classes module. Agora a gente tem esse tipo de injeção de dependências, né? Se você vem do Angular, você bate o olho aqui e vê que é muito parecido. O que é que está fazendo aqui? Lá nesse App Controller, o que é que a gente tem? A gente tem a Store normal, mas você pode perceber que agora tem essa annotation, né? Você pode chamar de annotation, chamada Injectable. O que é que está acontecendo aqui? Quando você faz o build dessa Store, lá no ponto G, ele está fazendo a criação desse bind inject com sua Store e com essas propriedades, que era o que a gente tinha aqui, né? Então o que estava aqui antes foi transferido para esse ponto G, e agora ficou um pouco mais limpo essa tela, né? Agora você pode fazer esses imports em apenas uma linha, entendeu?
e lá no ponto G ele faz isso aí para você. Antes você podia fazer verificações aqui, como saber se algum parâmetro passado era nulo ou não, entendeu? E agora você pode fazer ele simplesmente aqui, né? Antes de você inserir na sua classe controller. Aqui você pode colocar você pode estar recebendo um map de string dynamic da string username, e aqui vai vir pelo data. Aqui o que a gente pode fazer, se você estiver passando um mapa, né, de strings pelo data, você pode fazer o seguinte para atribuir para username igual a, não vou colocar aqui username, vou mudar esse nome aqui, vou colocar data, que data e username. Pronto, você pode fazer isso também. Se você quiser fazer qualquer verificação, fazer um username diferente de nulo, coisa do tipo, se o mapa é diferente de nulo, você pode fazer isso aí. Você também pode colocar várias coisas aqui. Se você tiver, por exemplo, um user ID que seja inteiro, você pode colocar aqui user ID igual a int.pass data user ID, tá? Você pode também fazer essa série de verificações aqui, saber se algum índice atende a algum requisito, entendeu? Se algum atributo passado atende o requisito, parâmetro passado atende o requisito. E bom, isso aí, é uma ótima feature para automatizar um trabalho que antes era meio braçal. Então isso aí ficou mais automático para você, né? Você pode passar quantas coisas você quiser aqui, contanto que você use essas annotations. Se você já tiver algum, sei lá, final, imagine que isso aqui é um repository, object repository, imagine que isso aqui é o seu repositório. Você pode passar aqui tranquilamente um this.repository, que ele vai ler e vai inserir aqui nesse construtor, né, da dependência. E aqui você não precisou alterar nada, tá bem limpo. Normalmente algumas pessoas também ocultam esses pontos G, daí toda essa estrutura ela fica oculta, né? E você não precisa ficar se preocupando em colocar um monte de parâmetro aqui, porque antes o que é que a gente tinha? A gente tinha que colocar o bind, digital i, colocar o home controller, aí colocar todas as dependências dele, entendeu? E era um saco fazer esse trabalho braçal, entendeu? E agora você tem esse módulo limpo, você simplesmente vai colocando as dependências aqui em uma linha só. Imagina isso aqui com pelo menos 3 linhas, ia ficar o triplo lá. Meu Deus. Aí imagina, ia ficar muito grande isso aqui, tá? Então agora a gente concentra isso aqui no ponto G. Você também pode fazer isso para repositórios, né? Os repositórios também, eles podem receber essa notation, injectable, serviços, seja lá o que você estiver fazendo, você pode usar essa notation. E fica muito interessante para ficar com o código mais limpo, né? Ficar menos coisas nesses módulos, beleza? A gente já aproveita esse ponto G aqui, que a gente recomenda que não mexa, e ele concentra todas essas estruturas, tá? Agora a questão do build runner, né? Só para falar um pouco mais sobre ele e tirar algumas dúvidas que o pessoal estava tendo, né? Problemas. Observem as dependências que eu estou usando aqui, né? As versões,
a minha versão que eu tô no Channel Beta, eu tô com o Flutter 1.21, beleza? Tô usando o Mobile Xcode nessa versão, Buildrunner nessa versão. Ó, aconteceu esse problema aqui. Sobre o problema do Buildrunner que está acontecendo, muita gente está com esse problema aqui depois dessa atualização, beleza? Até antes dessa atualização, na outra versão, tinha pessoas com esse problema. Se você subir um pouco, né, depois desse textão aqui, essa porrada, você pode ver o seguinte, ele dá algumas recomendações, né? Seu Analyzer atual pode não suportar totalmente a sua versão do SDK atual, né? Versão do SDK, no caso, o meu Dart, tá? Quando você utiliza aquele acento circunflexo, o que é que ele faz? Ele pode utilizar uma versão posterior. Você só está dizendo ao seu PubSpec que a mínima versão que você quer usar é 1.10.1. Mas se por acaso precisar utilizar uma posterior, use. É meio que isso que você está dizendo a ele. Mas quando você fixa, como eu fiz aqui, ele vai realmente pegar essa versão aí, entendeu? Inclusive o Analyzer dessa versão é a 0.39.14, que ela não atende a versão 2.10 do Dart, que é a minha que eu tô agora, tá? Então, se você estiver utilizando um Dart 2.9, eu acredito que você tenha que utilizar a versão 1.10.1 ainda, tá? Como eu estou na 2.10 do Dart, então eu vou ter que utilizar a 1.10.2, que é aquela issue lá que a gente viu no vídeo passado, dizia, né? E é o que está dizendo aqui, ó. Por favor, tente atualizar para a última versão do Analyzer ao rodar Flutter Packages Upgrade, tá? Ó, versão da linguagem do Analyzer 2.9, versão do SDK 2.10, entendeu? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou parar aqui com Ctrl C, está assim, vou subir para 1.10.12, que é o meu caso, né, aqui, porque eu estou na versão beta 1.21 com Dart 2.10, com essas dependências aqui, tá? No seu caso, se você estiver na stable ou na dev, acho que isso pode variar, tá? Mas para quem está com Dart 2.9 ainda, verifica Flutter Doctor-V, se o seu Dart ainda não está na 2.10. Se não tiver na 2.10, utilize o Buildrunner 1.10.1 para não dar esse problema. Lembra também de dar Flutter Clean, PubGet e também fazer um Flutter Pub Upgrade, tá? Para ele atualizar as dependências que estão lá no pubspec.lock, tá? Isso para projetos grandes pode ser um pouco mais delicado, entendeu? Porque dependendo da quantidade de packages que você está usando e de como esses packages estão, isso pode dar algum problema ou outro, tá? Então é bom que você entenda dos ônus e bônus de atualizar ou não, né, o seu Flutter. Mas no geral, né, o que eu faço em quase todo projeto é manter ele atualizado, sempre atualizado, para que essas coisas sejam logo resolvidas, né, para não deixar criar uma bola de neve e que depois, para fazer a manutenção, fique inviável. Então eu vou rodar novamente o watch desse aqui, mostrar que eu tô com essa versão aqui, ó, do Buildrunner. Acredito que ele já atualizou o meu Analyzer. Tá aqui não tá atualizado, então vai dar aí, ó. Putz, tem que atualizar isso aí. Ele vai dar o erro aqui.
vai dar o erro. Aqui, ó, você vê que mesmo eu tendo atualizado para 1.10.2, ele ainda deu esse problema porque o Analyze que está lá no pubspec.lock é uma versão anterior, né? Então você faz um Flutter Pub Upgrade para ter certeza que ele vai atualizar essas coisas, tá? Se você usa, se você está versionando o seu código, então isso é facilmente observável, tá? Aqui eu atualizei muita coisa, então ficou um pouco difícil de enxergar. Mas cadê o Analyzer? Olha, já atualizou, fez o Pub Upgrade. Agora sim a gente vai conseguir fazer esse build. Algumas vezes pode aparecer dizendo que não funcionou porque você não utilizou a flag Delete Conflicting Outputs. Então você utiliza essa flag somente quando for pedido. Se você utilizar essa flag Delete Conflicting Outputs, ele vai excluir todos os seus .gs, né? Todo o build que foi feito vai ser jogado no lixo e vai ter que ser feito todo de novo. É por isso que tem muita gente que fica reclamando que o build demora, mas fica utilizando essa flag aí sem ter noção do que para que ela serve, né? Então ela serve basicamente para excluir tudo e refazer tudo do zero. Se você já tem esse build pronto, você vai simplesmente aproveitar o build que já estava pronto, né? Eu fiz aqui o watch, né? Aquele meu comando, ele serve exatamente para isso, para o watch, para fazer o watch, e só usa essa flag aqui em casos incomuns, em casos que realmente vai pedir aqui. Eu já vi muitas vezes o próprio terminal solicitar o uso dessa flag porque você fez alguma mudança, eu fiz alguma mudança profunda nos packages, né? E ele pede que faça isso. Tá. Então galera, é basicamente isso. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, tá? Eu tô sempre no Telegram respondendo dúvidas também. E se for necessário, farei mais vídeos respondendo dúvidas. Então é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e aguardem próximos vídeos. Valeu!